Trouxe a Bíblia? Abre aí Jonas, capítulo 1. Jonas é um livrinho que todo mundo já leu. Então vai ser muito bom compartilhar com vocês. Nós tivemos, acho que foi ano passado ou ano retrasado? Cadê, Alexandre? No culto de jovens, Jonas, foi ano passado? O livro de Jonas no culto de jovens foi ano passado? Foi esse ano? Então tá fresquinho na cabeça dos jovens aí, glória a Deus. Mas a gente viu a necessidade de compartilhar com toda a igreja esse livro, que os jovens já compartilharam. Então, abre em Jonas, capítulo de número 1. Peço que você fique bem atento, porque esse capítulo de introdução ele é muito importante para a gente entender todo o livro, né? Como sempre nós fazemos aqui nas nossas pregações. Todos acharam? Vou entender que vocês acharam também, né? Jonas 1, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler hoje só até o versículo de número 6. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora. Pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Acrescidos da tua doce presença, levados a conhecer a tua santa vontade por meio da tua palavra. Senhor, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar, as nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, hoje nós vamos introduzir o livro de Jonas só até o versículo de número 3. Mas por que eu fiz questão de ler com vocês aqui até o versículo de número 6? Porque esse versículo de número 6, ele traz aí o que acabou sendo o título, vamos dizer assim, da nossa série, né? Acorda Jonas. Jonas, creio que todos conhecem a história, daqui a pouco a gente vai aprofundar. Mas Jonas, quando estava tentando fugir para a cidade de Tarsis, ele estava ali em uma embarcação. E ele foi ao porão dessa embarcação. E ele estava ali, então, dormindo. Enquanto uma tempestade balançava aquele barco, Jonas estava dormindo. E foi necessário que pessoas que estavam naquele barco, especialmente o capitão, se dirigisse a Jonas, tentando fazê-lo acordar. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim. Conhecemos a vontade de Deus, sabemos quem é Deus, mas dormimos em relação ao seu propósito, aquilo que Ele quer de nós. E por isso nós vamos, ao longo desses próximos domingos, descobrir o propósito de Deus, entender o que Ele espera de nós
e compreender como nós podemos então fazer a vontade de Deus das nossas vidas. Bom, nenhum pregador no Antigo Testamento foi tão bem sucedido quanto Jonas. A sua mensagem, muito curta, que nós veremos mais adiante, foi eficaz, alcançou toda uma cidade, e uma cidade muito grande, a cidade de Nínive. Mas ao mesmo tempo, nenhum pregador ficou tão decepcionado com o resultado do seu trabalho quanto Jonas. Ele é um cara assim contraditório. Ele não queria que acontecesse o bom resultado da sua pregação, aquilo que Deus havia o chamado a fazer. Ele foi então um profeta que fez todo o possível para que a sua missão fracassasse, embora a sua história seja muito conhecida aí pelo grande peixe. Nem Jonas, nem o grande peixe são, na verdade, o personagem principal do livro de Jonas. O personagem principal do livro de Jonas é Deus. E nós vamos perceber isso. Em especial, hoje nós estamos aqui com as crianças no culto, né? E a gente sabe que, principalmente quem é da igreja desde criança, a gente vai crescendo com essa história e a gente é muito levado ali para a parte da história que dá ênfase no grande peixe. O fato de que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Alguns se apressam, né, para dizer, foi uma baleia. Eu não sei se foi uma baleia, mas muitas vezes essa é a nossa ênfase. Muitas vezes é isso que nós damos ênfase no ensino aos nossos filhos e até para as nossas próprias vidas. Mas o grande personagem desse livro é o próprio Deus. Quem foi Jonas? Jonas, ele foi, como eu disse, um profeta. Ele é um dos profetas que nós reconhecemos no Antigo Testamento como profetas menores. Filho de Amitai, segundo o texto bíblico, ainda aí no versículo de número 1. E ele era da cidade de Gat-Hefer. Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma cidade que ficava situada a mais ou menos 8 quilômetros ao norte de Nazaré. Então, Jonas, ele era um galileu. Assim, como Jesus acaba sendo reconhecido como um galileu por ter crescido em Nazaré, Jonas, ele também era da região da Galileia. Jonas é contemporâneo, no mesmo tempo aí, de Amós e Oséias. Então, quando nós lemos acerca desses profetas, nós podemos aí ter essa consciência de que Jonas é desse mesmo tempo. Jonas, ele aparece uma outra vez, e apenas uma outra vez no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, no capítulo 14, depois você pode ler em casa, nos versículos 23 a 25, onde Jonas estava ali profetizando a prosperidade do reino do norte, no reinado do rei Jeroboão II, cerca de 750 a.C. Então Jonas, ele participa e profetiza nesse tempo, que foi um tempo assim bem diferente, vamos dizer assim, para o povo de Israel. Jeroboão II foi um rei muito mau. Ele não fez aquilo que era a vontade de Deus, mas Jonas vem com uma mensagem que nós poderíamos dizer que é misericordiosa da parte de Deus. Que apesar de um rei ruim, um rei mau, um rei que não fez a vontade de Deus, Jonas profetizou um tempo de expansão das fronteiras. Foi um tempo de crescimento financeiro a Israel, conquistas militares, paz nas fronteiras. Porém, ao mesmo tempo, internamente, foi um tempo de apostasia religiosa, distanciamento de Deus e também de imoralidade por parte do povo e por parte também e principalmente do seu rei. Então Jonas, ele vai aparecer esse outro momento lá em 2 Reis, participando ali da história de Israel. Isso de alguma forma ajuda a validar a historicidade do livro de Jonas. Jonas de fato é um livro histórico, de uma história real.
tem alguns aspectos desse livro aí que são importantes, que nós tenhamos em mente aí antes de navegarmos por ele. Jonas é mais um relato histórico acerca da vida de um profeta do que uma profecia de fato. A ênfase do livro ela não está na mensagem em si do profeta, a apresentação da mensagem do profeta, mas no evento que ocorreu na vida desse profeta. Então isso difere um pouco dos outros livros de profecia. Ele dá mais ênfase na história de Jonas do que na profecia, na sua mensagem, até porque a sua mensagem ela é relativamente curta. Então a ênfase maior é na vida de Jonas, em como ele se apresenta, como se desenvolve ali, pelo menos esse trecho da sua vida. Outro fator importante é que Jonas é o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios e a ir em suas terras. Há outras mensagens que são entregues às nações de uma forma geral, ou que podem chegar a outras nações, especialmente nações perversas. Nós encontramos isso também em outros momentos do Antigo Testamento. Mas Jonas é o único comissionado a pregar aos gentios, a ir até os gentios, levar uma mensagem a eles. E nós sabemos, conhecemos a cidade para a qual Jonas foi comissionado aí, a cidade de Nínive. Nínive foi uma capital do antigo Império Assírio. Era naquele momento a maior cidade do mundo. Mas tão grande quanto o seu tamanho, tão grande quanto a sua prosperidade financeira, grande era a sua maldade. Nínive era uma cidade perversa. Nínive era uma cidade violenta. Nínive era uma cidade rendida aos seus pecados, cheia de maldade, cheia de violência, cheia de feitiçaria. Tudo isso banhava Nínive, banhava a cidade, banhava os seus habitantes, banhava o coração daqueles homens. Eles eram perversos. Os assírios eram reconhecidos pela perversidade do seu exército. Quando eles pegavam povos inimigos, cortavam as mãos, amputavam pessoas, esfolavam pessoas. Eles eram reconhecidos pela sua perversidade. Era grande, então, o pecado dos assírios, era grande o pecado de Nínive, a sua capital. Outro aspecto aqui do livro de Jonas é que ele descreve a maior referência à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Justamente quando o texto bíblico, ainda no capítulo de número 1, no versículo 17, vai se referir: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa referência que a morte e ressurreição de Jesus Cristo, apresentada aqui no livro de Jonas, é a maior referência em relação a esse evento, ao evento morte e ressurreição, como eu disse, do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento inúmeras outras referências ao que a teologia chama de tipos de Cristo. São eventos, pessoas, até animais, até objetos que em algum momento referenciam algo da vida de Cristo. Mas aqui no livro de Jonas, nós vamos encontrar justamente essa maior referência ao que nós podemos considerar que Jonas é então considerado um tipo de Cristo, por isso. Não por toda a sua vida, não por todo o seu posicionamento, mas porque quando ele é engolido por esse grande peixe e fica ali 3 dias e 3 noites, há aqui uma clara referência ao que aconteceria depois, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição ao 3º dia. Então esses são aspectos aqui importantes desse livro. Vamos então, agora, de fato, para o texto bíblico. O versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. O primeiro aspecto aqui que nós precisamos entender é o chamado de Jonas. Como Jonas foi chamado? Primeiro, Deus falava com Jonas. O texto nos diz: a palavra do Senhor veio a Jonas.
Essa expressão, a palavra do Senhor veio a, ela é encontrada mais de 100 vezes dentro do Antigo Testamento. É uma referência, em geral, a quando o Senhor se manifestava diretamente ou por meio de alguém para os profetas. E o que Deus queria falar quando Ele trazia a sua palavra aos profetas? Muitas vezes era a própria mensagem que os profetas precisariam levar, e outras vezes Deus se manifestava para dizer instruções para os profetas. No caso de Jonas, aqui, quando o texto nos refere, no versículo 2 nós vamos perceber isso. Deus, no primeiro momento, dá a Jonas instruções do que ele deveria fazer. Nós vamos ler daqui a pouco. Vai depressa a grande cidade de Nínive. Então, Deus vem, por meio da sua palavra ao profeta, apresentando a ele, nesse momento, uma instrução específica. Fica subentendido, claro, que Deus também traz ao profeta depois a sua mensagem. Mas aqui o texto bíblico só nos apresenta a instrução. A mensagem que o profeta recebe, meus irmãos, ele não pode reter. Ele não pode reter e ele não pode modificar. Uma coisa que vai ser importante ao longo do estudo desse livro é que quando nós nos referirmos aqui a Jonas e a ele como profeta, nas nossas aplicações, nós precisamos entender aqui que o papel do profeta de anunciar a mensagem de Deus é semelhante ao papel que nós temos enquanto evangelistas, de levar a mensagem de Deus às pessoas. Então, assim como o profeta recebe a mensagem da parte de Deus e não pode reter e nem mudar essa mensagem, assim também somos nós. Nós não podemos reter e não podemos também mudar a mensagem que recebemos da parte de Deus. Por quê? Porque o profeta, tal qual o evangelista, ele não cria a mensagem. Ele não elabora uma nova mensagem. Ele apenas transmite a mensagem da parte de Deus. Deus fala com o profeta, porque algo ele precisa falar. E a mensagem que o profeta precisa falar é a mensagem de Deus. Deus fala conosco, porque tem algo que nós precisamos falar. E o que nós precisamos falar é a mensagem que procede da parte de Deus. Não podemos reter e não podemos mudar. Precisamos transmitir aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Por isso é tão problemático, meus irmãos, quando pessoas estão por aí modificando a mensagem do Senhor, pregando e ensinando aquilo que não está na Bíblia. Até a brincadeira aí que o pessoal, jovens aí do Brasil, criaram aí no Instagram. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vocês já viram o videozinho? Ele está perguntando na igreja, tá na Bíblia ou tá amarrado? Misericórdia, a gente que erra cada coisa, né? Vamos considerar o nervosismo, né? Quando o cara chega com a câmera, tem gente que responde ali. Mas, meus irmãos, além das brincadeiras, há muitas pessoas ensinando tá amarrado por aí. Ensinando aquilo que não deveria ser ensinado, falando aquilo que não deveria ser falado, ou retendo aquilo que deveria ser falado. Há pessoas que conhecem a mensagem de Deus e retêm essa mensagem, não anunciam essa mensagem, não transmitem às pessoas a mensagem que recebem da parte de Deus. Que não sejamos aqueles que retêm, mas não sejamos também aqueles que modificam a palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à mensagem que o Senhor nos confiou. Nós precisamos ser fiéis ao anunciar aquilo que o Senhor nos disse, aquilo que a palavra do Senhor veio até nós, assim como veio até Jonas. Jonas, ele foi comissionado por Deus. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Tem algumas versões aí que dizem assim, numa outra linguagem, dispõe-te e vai. É o que o Senhor disse a Jonas. Jonas, te dispõe e vai. A missão de Jonas era advertir a Nínive
Se tratava, meus irmãos, então de uma missão inédita. Como eu disse agora há pouco, ninguém havia sido comissionado a levar a mensagem da parte do Senhor em terras de gentios, em terras de pagãos, aqueles que não fossem judeus. Então, a orientação de Deus para Jonas, a comissão de Deus para Jonas, é uma comissão inédita. E para isso, então, Jonas precisaria ter disposição. E é por isso que Deus diz: te dispõe e vai. Meus irmãos, para pregarmos o Evangelho, é necessário haver disposição. Nós já temos a mensagem, mas será que temos disposição? Um videozinho está rolando na internet também esses dias, com bastante frequência, não sei se você já viu. É um professor, eu acho que ele é professor. Ele fala assim, bem irado, porque, entre outras coisas, ele diz assim, o cara foi lá, criou o Teorema de Pitágoras, ele martelou a cabeça dele para criar esse negócio, para pensar nisso. Ele trouxe uma fórmula para o negócio, e o aluno só precisa pegar aquilo lá e aplicar. E o menino estuda para aplicar o negócio. Você não vai criar o teorema, você não vai inventar o negócio. Podemos aplicar outras coisas. Você não vai criar teoria da relatividade, lei da ação e reação, cálculo das massas. Você não vai criar nada, você chega lá, está as fórmulas no livro, só para você usar, entender e usar. E os meninos estão lá tirando 2, 0, 1, 3. A professora infeliz. É só para você usar o negócio que o cara se matou de fazer. Às vezes é meio que assim com relação à mensagem de Deus. Você mandou seu filho para morrer? Não mandou. Você pensou as coisas desde a criação do mundo? Não. Você tinha alguma coisa que pudesse dar para salvar alguém? Não. Deus nos entregou a mensagem que salva o mundo só para a gente usar, só para a gente falar, só para proclamarmos. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque muitas vezes nos falta disposição. Disposição. A gente diz assim, o mundo está horrível, pastor. Tá. Tem muita gente perversa. Tem. A gente vai concordando. Aí se pergunta pra gente assim, mas tem jeito para isso? Tem cristão pessimista, é igual cristão feminista, igual cristão comunista. Não sabe nem o que está fazendo da vida. Aí tem cristão pessimista e diz assim, tem jeito não. Mas ele não fala assim, tem jeito não, da perspectiva bíblica, né? De que só, né? Jesus tem que voltar, não. Ele fala tem jeito não, se esquecendo de Jesus. Mas tem um cristão que entende a palavra, e ele diz assim, tem jeito para essas pessoas. Talvez não tenha jeito para o mundo de uma forma geral. Não vamos ver um mundo completamente bom. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor, e a palavra nos apresenta o fato de que os dias seriam maus. Mas nós sabemos que o que pode transformar o coração das pessoas é a mensagem do Evangelho. Amém? É a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas aí a pergunta é, você se dispõe a levar essa mensagem? Você se dispõe a pregar o Evangelho? Você se dispõe a anunciar isso ao teu colega de trabalho? Você se dispõe a anunciar isso ao teu colega da escola? Você se dispõe a anunciar isso dentro da tua casa? Com os teus pais? Com os teus irmãos? Com os teus filhos? Porque tem nos faltado disposição. O Senhor comissionou Jonas dizendo assim, te dispõe e vá.
e vá depressa. Porque Deus apresentou ali a ele a urgência para a pregação. O profeta jamais, meus irmãos, pregará apenas onde ele gosta. Ele precisa estar disposto a pregar onde Deus o enviar. Nós não somos chamados para pregar onde queremos. Nós somos chamados para pregar. Nós podemos entender, sim, que há pessoas que talvez tenham uma afinidade maior com isso e aquilo, que talvez até Deus tenha proposto isso nos nossos corações. Uma facilidade maior nesse ou naquele ambiente, com essa ou aquela pessoa, com esse ou aquele tema. Porém, meus irmãos, o que nós não podemos aceitar é a falta de disposição que nós temos. Você conhece o Valdeir ali, né? Ele aqui, tá. Valdeir do Reteté. Aí o Valdeir vai lá nos presídios, né? E a gente fica assim, pô, o Valdeir é diferente. Aí ele botou o Juvanilson lá, tá indo com ele também. O Juvanilson é diferenciado. Ele chega lá com aquele óculos dele, os caras já escutam ele. Aí você diz assim, olha, mas eu não tenho coragem. Mas eu não tenho, talvez, jeito. Meus irmãos, na maioria das vezes, Deus não vai perguntar sobre a nossa coragem, sobre o nosso jeito. O que Deus vai nos chamar e exigir de nós é disposição. Uma vez o Valdeir me levou para pregar no albergue. Lembra lá, Valdeir? No albergue. Tenso eu. Ele estava de boa demais, né? Ele estava de boa e eu estava tenso, assim. Gosto meio de um ambiente que eu não estava acostumado. Aí chegou para pregar. Primeiro, maior culto pentecostal, Assembleia de Deus, aquele, várias pregações diretas e tal, os caras. De manhã, no pátio aberto, calorzão, e o negócio começou a esquentar de calor mesmo. Que ele ainda me deixaram por último. O Valdeir é um cara muito amigo. Me deixaram por último ainda, né? Escutar todo mundo, aquela preocupação, será que vão pregar o que eu trouxe, né? É a preocupação que a gente passa quando a gente vai, né, nos lugares que é assim. E aí, toda aquela atenção, assim, com relação a tudo isso. Mas preguei. Eu não tenho uma convicção do quanto aquilo tratou, trabalhou, transformou a vida de alguém naquele dia, por mim. Mas a convicção que eu tenho é que o Senhor, naquele dia, me queria ali, assim como queria os outros irmãos que participaram daquele culto e conduziram o culto naquele dia, e anunciaram a mensagem do Senhor naquele lugar. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente está procurando o local ideal, o jeito ideal, o dia ideal, que tem a ver com a gente. Mas o que o Senhor está procurando de nós, antes de tudo, é disposição. Para onde iremos? Vocês estavam ontem lá, né? Cantando. Para onde eu irei, se não tenho para onde voltar? Cheio de, né, empolgação, uma coisa maravilhosa. Aí se o Senhor chamasse hoje você de manhã, batendo na sua porta do seu quarto lá, e dizendo, eu estou chamando você, você não vai voltar. Aí eu queria ver. Porque o chamamento de Deus, saber que Deus chama, é trivial. A questão é, eu estou disposto a aceitar o chamado de Deus? Porque Deus pode chamar você para ser profeta das nações e dizer assim, meu filho amado, você vai pregar agora na França. A França está um caos, né? Até o Neymar saiu de lá agora. A França está um caos.
Mas ele pode dizer assim para você: meu filho amado, você vai pregar ali no quebra-pote, todo sábado, todo domingo. A questão é, cadê a nossa disposição? Eu posso chamar você para ser um pastor. E de repente, você vai ter que toda semana preparar 2 sermões. E abrir mão de sair algumas vezes. Trocar teus turnos. Você se dispõe? Essa é a questão. A gente viajou de carro agora, né? Uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu já tinha ido a alguns lugares perto e já tinha percebido, mas quanto mais longe você vai, tem uma coisa que você olha, e eu acho isso maravilhoso. Todo cantinho que você vai tem uma Assembleia de Deus. Diz nossos irmãos da Assembleia de Deus, tem amor pela pregação do Evangelho. E uma coisa que certamente ali tem, é gente que se dispõe. É gente que se dispõe. Você vai no interior, às vezes não tem professor. Por quê? Porque está lá o salário, 3, 4, 5 mil. Mas o cara não quer abrir mão de ir no shopping no domingo. Ganhando 4 mil, 5 mil. Aí eu vou lá para esse fim do mundo. Eu vou dar aula, ok, mas e aí? É que eu vou gastar a minha grana. Estou trabalhando para poder usufruir. É não? Tem que comprar meu apartamento da MRV na planta. Da Canópolis. Eu tenho que pagar minhas parcelas, porque se eu não pagar a parcela, eu não sou gente. Aí vão me mandar lá para aquele cantinho. Agora, meus irmãos, se falta professor, imagine você, missionários, gente que se dispõe para ir aos lugares pregar o Evangelho. Falta demais. Falta demais. O que Deus quer de nós? Disposição. Essa é a pergunta que você deve se fazer todos os dias. Senhor, eu tenho aprendido, eu tenho estudado, mas será que o Senhor tem encontrado em mim disposição para viver o que o Senhor quer? Olha o caso de Jonas. O caso de Jonas ele está sendo enviado para Nínive. Nínive, terra terrível. E a missão de Jonas é denunciar os pecados daquele povo que de tão cruéis chegaram até Deus. Jonas, você vai para Nínive. O quê? Nínive. Terra do povo cruel. Já a gente vai perceber que o medo de Jonas não era nem estar em Nínive. Era outro. Mas vamos partir dessa concepção aqui, que é uma missão difícil. O que nós podemos perceber aqui é que os pecados dos ímpios, meus irmãos, eles ofendem a Deus, pois Deus é santo, justo, Ele não pode aceitar o mal. E a razão para que Jonas fosse para aquela cidade era porque o Senhor não podia mais tolerar a iniquidade daquele povo. E Deus precisava então de alguém para ir até lá anunciar. E Ele chama Jonas para se colocar à disposição, e para se colocar à disposição depressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Talvez quando nos chamam para dizer assim, olha, vamos ali e tal, e a gente vai pregar assim, Jesus te ama. E Jesus ama mesmo. Mas se a gente precisar conversar com alguém, dar um conselho a alguém, que o pecado tem consumido a sua vida, e se ele não abandonar o seu pecado, ele está condenado ao inferno, será que temos coragem, se nos dispomos a falar, às vezes, com um irmão que peca? Tem gente que fica, ajuda, tá, não sei o que, tá, na hora que vem as tretas, eu vou levar você para conversar com o pastor. Que tem medo de denunciar o pecado. A gente não está dizendo com isso, meus irmãos, ser rude, ser grosseiro.
Até porque sempre, e nós vamos ver no final do dia de hoje isso aqui, a intenção é que as pessoas sejam conduzidas à salvação. Mas os seus pecados têm que ser denunciados, têm que ser confrontados. Será que nos dispomos a isso? Jonas foi chamado e precisava se dispor. Mas Jonas fugiu. Versículo de número 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Bom, Jonas, ele desafiou a Deus. E ele tentou então fugir da presença de Deus. Jonas não conhecia Deus? Pelo contrário, Jonas conhecia Deus. Versículo 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Mas ainda assim, meus irmãos, Jonas se recusou a obedecer a esse Deus que ele conhecia. Ele acreditava em uma coisa, mas ele vivia outra. É óbvio que é impossível fugir de Deus. É óbvio que há sempre complicações, consequências ruins para quem tenta fugir de Deus. Mas ainda assim Jonas tentou fugir da presença de Deus e foi encontrar problemas. Há muitos que, mesmo conhecendo a Deus, tentam fugir dos seus chamamentos. E por que eu digo chamamentos? Porque talvez você foi criado daquela geração do eu tenho um chamado. Quem é dessa geração aí? Eu, né? Só eu, né? Ah, tá aqui, ó. Pessoal, 30 e poucos. Eu tenho um chamado. Isso foi muito pregado no meio das nossas igrejas. E até hoje. Você vai lá em qualquer YouTube, Instagram, de líderes de jovens, o pessoal está perguntando como descobrir o meu chamado. Aí vem a geração coach, né? E aí eles vão lá nos coaches e querem saber também qual é o seu chamado, como descobrir o seu chamado. Mas eu digo a vocês chamados ou chamamentos, porque em geral a nossa vida não nos traz só um chamado de Deus. Deus nos traz chamamentos diários. Deus pode chamar você e dizer assim, ó, vá para a Índia e pregue o evangelho lá. Mas até o dia da sua viagem, Deus pode dizer assim, vá e peça perdão ao seu pai. E depois dizer assim, vá e procure aquele seu irmão que lhe ofendeu. E depois dizer, vá e busque agir humildemente naquele ambiente onde você era arrogante. Deus nos dá chamamentos diários. E me arrisco a dizer que mais que um todos os dias. Então o Senhor nos traz chamamentos. Mas ainda assim, pessoas que dizem conhecer a Deus, fogem dos chamamentos de Deus. Como se pudessem. Mas por que Jonas, então, decidiu ir para Tarsis? Tarsis era uma cidade, uma espécie de uma península, na região hoje nós conhecemos como Espanha. E longe para dedéu da cidade natal de Jonas, longe do porto de Jope, muito mais longe ainda de Nínive. Quem é do grupo aí da igreja, eu mandei lá no grupo para depois você se situar lá nos mapas. Então, o que Jonas faz? Ele desce da região norte de Israel para o porto de Jope, ali à beira do mar Mediterrâneo. Porque ele quer escapar cerca de 3 a 4 mil quilômetros à frente em direção a Tarsis. Porque era longe, era o fim do mundo conhecido. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo desejava chegar à Espanha, porque já no tempo do Novo Testamento, da primeira igreja, a Espanha ainda era a região limite conhecida. Você sabe que os desbravamentos eles vão começar muitos anos depois.
né? Então, ele queria chegar até lá, porque era essa região distante. Ele queria fugir de Deus no lugar mais distante, onde na cabeça dele talvez Deus não o encontrasse. Jonas escolheu Tarsis, talvez também, porque Tarsis era um lugar próspero, uma cidade onde o evangelho não havia ainda sido pregado. Então talvez imaginasse ele, o evangelho, a mensagem de Deus, ainda não era a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas talvez imaginasse ele, eu vou para um lugar onde talvez eu não seja exigido da parte de Deus. Havia inclusive uma corrente, vamos dizer assim, de pensamento entre os judeus, que trazia a ideia de que a mensagem de Deus só se revelava aos profetas dentro do território de Israel. Então talvez Jonas acreditasse ou compartilhasse desse pensamento, então ele queria sair do território, mas não ir para Nínive. É uma das possibilidades históricas. Então, pensando nisso, ele talvez tenha pensado, eu não quero apenas sair aqui na beirinha não, para não correr o risco, eu quero ir o mais longe possível. Há pessoas que ficam fugindo de Deus, escolhendo os lugares longínquos. Tem gente que tem um problema com o irmão, vou mudar de igreja. Aí sabe o que ele faz? Coleção de igreja. Cada igreja que ele vai, ele arranja um outro problema. Porque não resolve. Não estou dizendo que não há motivos para mudar de igreja. Mas muitas vezes esse não é o motivo. Sem tentar resolver, sem conversar com o irmão, sem agir com misericórdia, sem agir com perdão, sem pedir perdão. Aí as pessoas vão procurando os lugares longínquos. Tem gente que foge de exercer o ministério que Deus o tem chamado, o tem comissionado. Aí se ocupa. Aí se eu trabalhar muito, eu vou me esquivar disso aqui. Porque eu vou poder dizer para Deus assim, Deus, o Senhor está vendo, né? Estou muito ocupado. Aí fica adiando. Não, quando eu terminar o ensino médio, quando eu terminar a faculdade, quando eu comprar minha casa, meu carro, quando eu tiver meus filhos, quando eu casar. Aí fica dizendo assim, depois, como se pudesse fugir de Deus. E assim como Jonas, que nós vamos ver mais à frente, no próximo culto, encontra-se ali então os problemas. Há muitas pessoas que vivem problemas constantes por desejarem fugir de Deus. Jonas então decide para Tarsis. Tem algumas coincidências que aconteceram aqui durante a sua fuga. Ele foi para Jope, como eu disse a vocês, e Jope era uma cidade que abrigava um importante porto às margens do mar Mediterrâneo naquele tempo. Ele vai para lá e sabe quando você vai para a rodoviária sem saber se naquela hora sai o ônibus que você vai precisar? Hoje você tem aplicativo, né? Para descobrir horário das coisas. Jonas não tinha aplicativo, você acredita? Não tinha. Ele só queria fugir de Deus. E ele vai, e aí talvez o texto não nos defina isso claramente, e aí tem esse embate. Jonas foi para lá e escolhe Tarsis lá porque apareceu o barco que vai para Tarsis, ou Jonas vai com a intenção de ir para Tarsis e coincidentemente naquele momento aparece o barco. O texto não nos deixa isso muito claro. Certo é que chegando naquele lugar, lá está a embarcação que vai para Tarsis. Agora você pensa assim, não, Tarsis era igual a esses Guanabara aí que tem toda hora, né? O pessoal que vai muito para o interior de Guanabara, pega o Guanabara e vai. Não era, não. Estima-se que a viagem para Tarsis demorasse quase 1 ano, a depender das condições do mar, a depender da época do ano. No inverno, você lembra em Atos, quando a gente percebe Paulo lá aflito com as viagens no período do inverno? É exatamente isso que acontecia. Então, a depender do período, às vezes eles precisavam ir até determinado trecho, parar naquele lugar, esperar 3 ou 4 meses numa outra cidade para poder seguir. Porque as embarcações daquele tempo eram ainda extremamente frágeis, não resistiam às tempestades. Então,
certamente não tinha, de hora em hora, um barco para Tarsis. Mas Jonas chega àquele lugar e está lá uma embarcação de saída para Tarsis. Porém, meus irmãos, talvez Jonas dissesse assim: ó, coisa maravilhosa, sorte que eu dei, Deus está comigo nesse negócio, oh, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu decidi ir para outro lugar, achei que Deus não estava muito consciente aí do negócio que ele está fazendo, cheguei aqui, olha o barco aqui com a plaquinha, saída para Tarsis. Deus está no negócio, agora Deus começou a me entender. Pensaria Jonas. Mas isso eu preciso dizer a você, meus irmãos, que nem sempre circunstâncias favoráveis ao que a gente pensa são circunstâncias que apontam a vontade de Deus. Tem muita gente que acha que as circunstâncias favoráveis ao que ele quer são as circunstâncias que Deus está apontando, são as coisas que Deus está fazendo, e não são. Muitas vezes não são, ou não tem como a gente cravar isso. Assim como circunstâncias desfavoráveis, adversas, nem sempre são um sinal do desfavor de Deus. As coisas estão difíceis, Deus não está nesse negócio. Aí tem até o pessoal lá da frasezinha, né, de legenda de Instagram: se vem de Deus, te traz paz. Aí encontra um cabarrum desviado, aí ela sente paz no coração dela, aí ela casa. Aí o cara é desviado a vida toda, longe de Deus, mas ela estava cheia de paz, as pessoas ajudaram no casamento, teve dinheiro para fazer a festa, coisa maravilhosa, coisa linda, com o coração distante de Deus. E depois está chorando: ah, mas eu achei que ia dar certo, que está tudo muito maravilhoso. Jonas podia estar achando que está tudo maravilhoso aqui, que Deus estava no negócio, mas Deus não estava. Deus não queria que Jonas fosse para Tarsis, apesar dessas circunstâncias. Nós precisamos estar atentos a isso na nossa vida. Não é, meus irmãos, apenas o circunstancial que vai nos mostrar que Deus está fazendo algo. Não é. Porque se fosse assim, homens e mulheres de Deus ao longo da história não teriam morrido martirizados. Porque nós poderíamos dizer claramente: olha, esse ali foi crucificado de cabeça para baixo, esse ali foi morto apedrejado, esse aí foi perseguido. Deus não estava nesse negócio, e pelo contrário, Deus estava. Então nós precisamos entender isso. Jonas tinha a palavra e tinha as circunstâncias, e preferiu acreditar nas circunstâncias. Meus irmãos, fiquem sempre com a palavra. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, fiquem sempre com a palavra. A palavra nos dirige. A palavra nos aponta a vontade de Deus. Mas por que Jonas, então, decidiu fugir de Deus, conhecendo Deus? Primeiro, talvez porque Jonas conhecia bem a cidade de Nínive. Como eu disse a vocês, a Síria era um lugar de gente perversa. Mas passavam eles por um tempo que não estava havendo expansão territorial, nem vitórias de guerras, e nem aparentavam ter naquele momento um crescimento econômico. O tempo da Assíria, do reino assírio, bem como de Nínive, a capital, dava a entender que havia ali um gigante adormecido, estagnado, parado. E se Nínive é esse gigante, certamente é esse gigante que pode causar problema a esse Israel, que está, apesar de um rei mau, está crescendo, está ampliando as suas fronteiras. Perceba como para Jonas é conveniente um momento histórico. Porque Israel quer voltar a crescer.
E parece que Deus está apontando para esse crescimento, apesar da maldade e da impiedade do coração desses homens. Ao mesmo tempo, o Império Assírio, que pode trazer problemas a eles, está estagnado, está parado. Então Jonas, bem conhecendo tudo isso, o que ele deseja? Ele deseja matar aquele gigante que está adormecido de vez. Ele não quer correr o risco de ressuscitar, como diz no futebol, da vida para morto. Ele não quer correr esse risco. Ele odeia os ninivitas, porque ele sabe que esses homens perversos podem trazer essa perversidade sobre Israel outra vez. Então o que ele quer? Ele quer a total destruição de Nínive. Ele quer que esse povo seja destruído. Então o que Jonas teme, mais do que ir àquele lugar, é um despertar dos assírios. Que se de alguma forma Deus decidisse perdoar aquele povo, eles iriam levantar-se. De alguma forma, se Deus os perdoasse, talvez pensasse Jonas, e se Deus os perdoar, e depois eles demonstrarem novamente a sua fúria, eles virão contra nós. Na lógica de Jonas, se Nínive fosse destruída, eles não teriam a possibilidade de arruinar com Israel mais tarde. Esse é o pensamento de Jonas, e é isso, meus irmãos, que faz com que Jonas fuja. Ele não está com medo da distância, de ter que ir a pé para lá, cerca de 600 a 800 quilômetros, caminhar alguns dias até chegar àquele lugar. Ele não está nem com medo de estar lá para anunciar a mensagem de Deus para aquele povo, porque ele sabe quem é Deus. O medo de Jonas, o receio de Jonas é que se de alguma forma os ninivitas viessem a se arrepender e Deus os perdoasse, eles poderiam em algum momento se voltar contra o povo de Israel. Depois nós vamos ver isso com detalhes lá no capítulo de número 4, nos próximos cultos. Mas aqui já tem um spoiler. Aqui já tem um spoiler disso. Esse era o receio de Jonas. Mas, meus irmãos, olha como isso mostra muito de nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos tão egoístas quanto Jonas. Jonas estava sendo egoísta. O favor que Deus trouxe sobre a vida dele, Jonas não queria que alcançasse os ninivitas. O favor que Deus trouxe sobre o povo de Israel, Jonas não queria que alcançasse os assírios. Era esse o receio de Jonas. E meus irmãos, quantas vezes, e nas coisas mais simples das nossas vidas, quantas vezes nós demonstramos a Deus o nosso egoísmo? Quantas vezes clamamos a Deus por bênção sobre a nossa vida, por cuidado e favor da parte dele, mas olhamos para o nosso irmão e pensamos assim, talvez se ele aparecer um pouco mais, o que será de mim? E se ele alcançar a bênção? Especialmente se for algo escasso, se alcançar a vida dele, se alcançar a vida dela. E nós pensamos muitas vezes de forma egoísta. O nosso coração é um centro de egoísmo. E se nós não estivermos pelo poder do Espírito domando, queremos misericórdia para nós, mas não queremos misericórdia para o outro muitas vezes. Porque se perguntarem assim para você, olha, tá aí, ó, fulano de tal, criminoso, matou alguém. Cadeia nele, que apodreça ali. O criminoso, além disso, ele morreu enquanto praticava o crime. Bem feito. Às vezes o nosso coração grita. Mas se a gente inverte um pouquinho as coisas e diz assim, esse criminoso
era um filho seu, que se afastou dos caminhos do Senhor, que cresceu na igreja, mas seguiu esse caminho errado, e agora vive no crime, você vai dizer assim: ó Deus, traz a tua misericórdia sobre o meu filho, ele não sabe o que ele está fazendo, perdoa o meu filho, Senhor. Ele pode cumprir a pena, mas que ele possa se arrepender. Basta, meus irmãos, mudar um pouquinho a posição, que nós fatalmente revelaremos o nosso egoísmo. Como muitas vezes queremos para os outros que Deus venha com a sua ira, mas para nós, graça e misericórdia apenas. Para os outros, que Deus seja rápido em executar a sua fúria sobre eles por conta dos seus pecados. Para nós, que Deus seja longânimo, que Deus aguarde o tempo em que eu vou me arrepender, que Deus espere porque eu estou sendo tratado, mas para o outro, que Deus venha com raio sobre a sua cabeça. Sabe por que pensamos assim, meus irmãos? Porque nós somos egoístas. E precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer. Porque muitas vezes, eu e você, pensamos assim. É só se colocar no lugar do outro, que a gente vai perceber isso. Jonas, egoísta, decidiu fugir, porque queria misericórdia sobre os judeus, mas queria a ira de Deus sobre os ninivitas. Muitas vezes nós tomamos, meus irmãos, o nosso ódio por bondade. Não, eu estou com ódio deles, mas é porque eles fizeram errado, Senhor. Olha esse povo que eles fizeram. E tomamos o nosso ódio por bondade. Mas Deus, meus irmãos, Ele é especialista em conhecer o meu e o seu coração. Nenhum de nós conseguirá, usar um termo bem maranhense aqui, desdobrar Deus. Deus sonda, prescruta os nossos corações e Ele sabe no íntimo do nosso ser quando havia em nós maldade, perversidade e não bondade. Ele sabe, cada um de nós, Ele conhece o meu coração. Posso enganar meus filhos, minha esposa, a igreja inteira. Se Deus sondar o meu coração, Ele saberá o que está aqui. É assim. Então não adianta, meus irmãos, tomarmos o nosso ódio por bondade. Não, Deus, eu só estou querendo aqui fazer uma limpa no negócio. Talvez Jonas dissesse. Jonas decidiu fugir de Deus porque conhecia bem Nínive. Mas Jonas decidiu fugir de Deus também porque ele conhecia bem Deus. O que assusta Jonas, como dito agora há pouco, não é que ele tinha que anunciar o juízo de Deus nas ruas de Nínive, mas a possibilidade de os ninivitas se arrependerem e serem perdoados. Ele conhecia Deus, meus irmãos. Lá na frente, nos próximos cultos, a gente vai ver Jonas parecendo um menino chorando, dizendo assim: vendo, Deus, não foi isso que eu falei contigo a primeira vez? Eu sabia que isso ia acontecer, porque tu és um Deus muito misericordioso, parecendo um menino. Porque ele conhecia Deus. E aí, o que eu e você estão querendo? Misericórdia e graça só sobre nós? E esse Deus que pode vir com a sua graça e a sua misericórdia sobre quem Ele quiser. Gente, isso nos ofende muito. Isso nos ofende muito. Porque a gente chega assim e diz: Deus, esse cara me assaltou. Ele me humilhou, bateu na minha cara, Senhor. E agora ele está andando aí como quem te serve.
Isso nos ofende, meus irmãos, porque a nossa consciência é pequena demais diante de Deus. Mas nós sabemos que Deus perdoa a quem Ele quer. Ele vem com seu amor e a sua graça sobre quem Ele quiser. Talvez em um primeiro momento Jonas dissesse assim: olha que maravilha, eu vou lá para anunciar para eles o juízo de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas pegou as coisas e disse assim: demorou, peraí, que agora eu vou anunciar lá. E Jonas parou e disse assim: não, mas peraí, eu conheço esse Deus. Não, peraí, eu conheço esse Deus e eu já estou entendendo esse negócio, porque eu vou lá, eu vou anunciar que o pecado dele chegou contra Deus, e se eles se arrependerem, ai José, não, Deus vai perdoá-los. Isso nos ofende, meus irmãos, porque somos egoístas. Jonas conhecia a Deus. E nós temos que conhecer esse Deus. Sabe por quê? Porque um dia ou outro, e às vezes em situações banais, cotidianas, Deus virá com graça e misericórdia para alguém que você não queria. Deus virá com o seu favor para alguém que você rejeitava e virá fazendo isso na sua frente para provar o seu coração. Mas assim, você não me conhecia? Você não proclamava o meu nome? Ô meus irmãos, a gente pode dar paz sem ter paz no coração. Que vergonha para nós. Eu posso ficar ali e receber todo mundo, paz, boa noite, seja bem-vindo, com o seu nome, você é da onde, e receber todo mundo, e me sentar na cadeira para ouvir o sermão, e de repente entrar um desafeto meu, e sentar do meu lado, e eu passar o culto inteiro com o coração endurecido, dizendo: não, Deus, que a tua mensagem não entre no coração desse pilantra. Porque nós somos maus, mas Deus traz a sua salvação a quem Ele quer. O pior dos homens pode ser salvo. E nós temos que entender isso e aceitar. Engolir seco se for. E mais do que isso, preparar os nossos corações. A pergunta é: se entrasse por aquela porta hoje, a pessoa que você mais detesta hoje, você num instante mudaria a sua oração? Passaria a clamar por ele, pela vida dele, e até para ser um amigo dele, para caminhar com ele na fé? Você lembra de Paulo? Paulo quando converte, e depois de um tempo sobe a Jerusalém, o burburinho na cidade, ó, tá vendo? Paulo aí, perseguia todo mundo e agora está aqui na maior. Aí Barnabé tem que ir lá pegar na mão dele e dizer assim: calma aí, galera, ele é um dos nossos, vamos parar de hipocrisia, gente, porque ainda agora a gente estava pregando para os criminosos aqui em Jerusalém, e por que ele não pode? E aí, ó, os irmãos foram amansando, mas descem rasgando. Às vezes dentro de casa, não crianças, dentro de casa, você diz assim: olha, se mamãe veio me corrigir aqui, não, mãe, não. Aí a mãe disse: não, hoje não, guardar para a próxima aqui, parcelar aqui para você. Às vezes é o nosso irmão lá, que encheu o nosso saco, a gente está lá enfurecido com ele, ele fica pegando o nosso pé. Aí a mãe vai lá e diz: menina, vem aqui agora conhecer tua seleção brasileira. Neymar, não sei quem, tá. Aí você fica: mereceu.
Às vezes, nas situações mais simples, nós vamos demonstrar que nós somos perversos. Mas Deus é Deus. E Jonas conhecia Deus. Por fim, por que Deus mandou Jonas para Nínive? Nós falamos por que Jonas decidiu para Tarsis, por que ele decidiu fugir de Deus, mas Deus também tinha motivos para mandar Jonas para Nínive. Primeiro, a maldade de Nínive subiu até Deus. Versículo 2 diz, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Por que Jonas vai para lá? É por causa de Jonas. Porque Deus tem um propósito com aqueles ninivitas. E o propósito é confrontá-los em relação ao seu pecado. Porque o pecado deles é tão grande que chegou até Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que subiu como se fosse um aroma, um cheiro forte. Se a gente está longe do negócio que está cheirando ali, saindo um cheiro, a gente está aqui e não está sentindo aí os hambúrgueres, os negócios do seu David ali. Mas se ele começa a fazer e o negócio fica mais encorpado e mais cheiroso, talvez chegue até nós. É porque parece que o negócio está mais denso, ou tem mais. Essa é a ideia aqui. Os ninivitas estão tomados de pecado. E o pecado está tão forte, não que Deus não conhecesse antes os seus pecados, mas o negócio está tão forte, tão denso, que Deus usa essa expressão, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então Deus queria, por quê? Porque o pecado, meus irmãos, ele é pior que a fome. O pecado, ele é pior que as doenças. O pecado, ele é pior que a pobreza, porque nenhuma dessas coisas nos afasta de Deus, mas o pecado nos separa de Deus. Então Deus não passa pano para o pecado. Deus não fecha os seus olhos para o pecado. Ele está sempre atento ao pecado. Por que Jonas está indo para lá? Porque Deus não está desatento aos pecados daquele povo. Segunda coisa, porque o cálice da ira de Deus tem um limite para transbordar. Ninguém que acha, meus irmãos, que vai ficar pecando a vida inteira e fazendo o que quer e está tudo bem. Às vezes a gente olha para Brasília e vê um monte de gente lá descompromissada, pecando, ferrando o povo. E a gente fica chateado, diz assim, Deus, até quando isso? A palavra de Deus nos garante, uma hora o cálice da ira de Deus transborda. Ninguém que acha que pecará continuamente e ficará por isso mesmo. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que a porta se fecha. Chega uma hora que não há outra saída a não ser se arrepender. E aí nós chegamos ao último ponto. Porque Deus mandou Jonas para Nínive, porque maior do que a sua ira é a sua misericórdia. Ou pelo menos, a sua misericórdia, ela cobre a sua ira. Porque assim como Deus, sim, manifesta a sua ira sobre os pecados, Deus também manifesta por meio da sua misericórdia a possibilidade de salvação. Então chegou uma hora aos ninivitas que não tem mais outro caminho. Ou vocês se arrependem e vivam, ou vocês não se arrependem e morram. Porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu próprio Filho, porque nós não tínhamos mais nada a fazer, não tínhamos nada a entregar, não tínhamos nada a dar ao Senhor que pudesse de alguma maneira nos justificar. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Os ninivitas, aquela pessoa que você não gosta, e eu e você. Deus enviou o seu Filho. E é por meio do seu Filho Jesus que nós, piores dos pecadores que somos, possamos ser salvos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar?
Feche seus olhos aí no teu lugar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque por meio da tua palavra, Senhor, tu nos esclarece. Nos esclarece a tua graça e a tua bondade. Nos esclarece o teu favor, a tua soberania. Nós te agradecemos, Senhor. Muitas vezes somos egoístas, pensamos em nós mesmos. Pensamos e queremos o favor do Senhor apenas para nós. Mas tu és Deus amoroso. Escolhe inclusive nós mesmos para pregarmos o teu evangelho. E por isso nós te exaltamos, Senhor. Que incapazes e incompetentes que somos, ainda assim, o Senhor decide nos usar. Assim como chamou Jonas, chama cada um de nós, com as nossas dificuldades e limitações, para levar a mensagem que salva o mundo. Senhor, nos faz perceber a tua grandeza, o teu favor, nos faz perceber o teu amor, e estar com os corações abertos para compreender a tua graça e a tua misericórdia sobre todas as pessoas. Assim nós oramos, que ao longo, Senhor, desses próximos domingos, nós possamos ter compreensões ainda mais profundas acerca da tua palavra, por meio desse livro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.